3. Fim da carreira de Josué. 1. Volta das tribos orientais. A questão do seu altar. Capítulo 22. Retorno do contingente transjordânico. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes observado tudo que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou, e tendes me obedecido em tudo que vos ordenei. Não abandonastes os vossos irmãos, durante esse longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento de Yahvé vosso Deus. Agora, pois, Yahvé vosso Deus concedeu aos vossos irmãos o repouso que lhes havia prometido. Voltai, pois, às vossas tendas, à terra que tendes vosso domínio e que Moisés, servo de Yahvé, vos deu além do Jordão. Tende cuidado somente de pôr em prática, com diligência, o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, vos estabeleceu. Amai Yahvé vosso Deus, segui sempre os seus caminhos. Observai os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Baçã. A segunda metade Josué deu a outra possessão no meio dos seus irmãos, na margem ocidental do Jordão. Quando os despediu de volta às suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Ereção de um altar junto ao Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade voltaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os israelitas em Silo, na terra de Canaã, para irem à terra de Galaade, onde estavam estabelecidos segundo a ordem de Yahvé, transmitida por Moisés. Assim que chegaram a Galilote do Jordão, que está na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés construíram ali um altar nas margens do Jordão, um altar de grande proporção. Isso chegou ao conhecimento dos israelitas. Dizia-se: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés construíram esse altar do lado da terra de Canaã, junto a Geliote do Jordão, no lado dos israelitas. Diante dessa notícia, toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Silo para marchar contra eles, a fim de atacá-los. Censuras dirigidas às tribos orientais. Enviaram, pois, os israelitas aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e com ele 10 notáveis, um notável por tribo para cada tribo de Israel, cada um deles sendo cabeça de sua família entre os clãs de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes: Assim fala toda a comunidade de Yahvé, que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje a Yahvé e erigindo-vos um altar, o que é hoje uma rebelião contra Yahvé? Por acaso não nos basta o crime de fegor, do qual ainda não nos purificamos até o presente, a despeito da calamidade que caiu sobre toda a comunidade de Yahvé? Hoje voltai as costas a Yahvé, e visto que hoje vos revoltais contra Yahvé, amanhã ele se irritará contra toda a comunidade de Israel. A terra onde estáis estabelecidos é impura? Passai para a terra de Yahvé, onde está a sua habitação, estabelecei-vos entre nós. Mas não vos revolteis contra Yahvé, e não nos façais participantes de vossa rebelião, construindo um altar diferente do altar de Yahvé, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zarque, foi infiel no caso da anátema, não atingiu a ira toda a comunidade de Israel, embora fosse ele um só indivíduo? Não deveria ele morrer pelo seu crime? Justificação das tribos do Além Jordão.
Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, tomando a palavra, responderam aos chefes dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, Yahvé, o Deus dos deuses, Yahvé bem o sabe, e Israel deve sabê-lo. Se houve da nossa parte rebelião e infidelidade para com Yahvé, que ele deixe de nos salvar neste dia. E se erigimos um altar para nos apartarmos de Yahvé, e para ele oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que Yahvé disso nos peça contas. Na verdade, foi por inquietação que agimos dessa maneira, dizendo: Amanhã os vossos filhos poderiam dizer aos nossos: Que relação há entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Não pôs Yahvé entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira. Não pôs Yahvé entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão? Vós não tendes parte alguma com Yahvé. Assim, os vossos filhos seriam a causa de nossos filhos deixarem de temer a Yahvé. Por isso dissemos: Erijamos este altar, que não se destina a holocaustos, nem a outros sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós, e entre os nossos descendentes depois de nós, como testemunho de que prestamos culto a Yahvé, como com os nossos holocaustos, nossas vítimas e nossos sacrifícios de comunhão na sua presença. Portanto, os vossos filhos não poderão dizer amanhã aos nossos: Vós não tendes parte alguma com Yahvé. Então pensamos: se acontecer, contudo, que venham dizer isso a nós mesmos, aos nossos filhos, amanhã responderemos: Vede a forma do altar de Yahvé que os nossos pais fizeram, não para holocaustos ou quaisquer outros sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelar-nos contra Yahvé e deixarmos de segui-lo, erigindo um altar para holocaustos, oblações ou sacrifícios, diferente do altar de Yahvé nosso Deus, levantado perante a sua habitação. Restabelecimento do acordo. Quando o sacerdote Finéias, os notáveis da comunidade e os chefes dos milhares de Israel, que o acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e de Manassés, ficaram satisfeitos. Disse então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: Sabemos hoje que Yahvé está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra Yahvé. Assim, pois, preservastes os israelitas do castigo de Yahvé. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, aos quais relataram a resposta. O relato agradou os israelitas. Os israelitas renderam graças a Deus e não mais falaram em atacá-los e devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e pelos filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade denominaram o altar, pois disseram: será o testemunho entre nós de que Yahvé é Deus. Último discurso de Josué, capítulo 23. Josué recapitula sua obra. Decorrido longo tempo depois que Yahvé havia dado repouso a Israel, no meio de todos os inimigos que o rodeavam, Josué se tornara velho e avançado em idade. Josué convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus escribas, e lhes disse: Estou velho e avançado em idade, e vós vistes tudo o que Yahvé vosso Deus fez por vossa causa, e todas essas nações. Foi Yahvé vosso Deus que combateu por vós. Vede, eu distribuí por sorte para vós, com possessão para as vossas tribos, estas nações que ainda restam, e todas as populações que extirpei, desde o Jordão até o grande mar ao ocidente. E Yahvé vosso Deus, ele mesmo, as expulsará de diante de vós, ele as desalojará diante de vós, e vós temereis posse de sua terra, da sua terra, como vos disse Yahvé vosso Deus. Como se comportar no meio das populações estrangeiras? Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar
e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviares nem para a direita nem para a esquerda, sem vos misturardes com essas nações que ainda restam no meio de vós. Não fareis memória do nome de seus deuses, não os invocareis, não os invocareis nos vossos juramentos, não servireis e não vos prosternareis diante deles. Ao contrário, vós vos apegareis a Yahvé vosso Deus, como fizeste até o dia de hoje. Yahvé expulsou de diante de vós essas nações grandes e poderosas, e ninguém pôde resistir diante de vós até o presente. Um só dentre vós podia perseguir 1000, pois Yahvé vosso Deus combatia ele mesmo por vós, como vos dissera. Tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amardes Yahvé vosso Deus. Porém, se acontecer vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ficaram ainda no meio de vós, se contrairdes casamento com elas, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei então com certeza que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós essas nações. Serão para vós rede e laço, espinho nas vossas ilhargas e cardo nos vossos olhos, até que desapareçais desta boa terra que vos deu Yahvé vosso Deus. Eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que, de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma ficou sem cumprimento. Tudo se realizou em vosso favor e nenhuma delas falhou. Assim como toda a promessa feita por Yahvé vosso Deus em vosso favor se realizou para vós, de igual modo Yahvé realizará contra vós todas as suas ameaças, até vos eliminar dessa boa terra que Yahvé vosso Deus vos deu. Se transgredires a aliança que Yahvé vosso Deus vos impôs, e se servirdes a vossos deuses, a outros deuses, e vos prostrares diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis de boa terra que ele vos deu. 3. A grande assembleia de Siquém. Capítulo 24. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes e seus escribas, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: Além do rio habitavam outrora os vossos pais, Tarê, pai de Abraão, e de Nacor, e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança a montanha de Seir. Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com os prodígios que operei no meio dele. Depois vos fiz sair de lá. Eu fiz, portanto, os vossos pais saírem do Egito, e chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros, até o mar dos juncos. Clamaram então a Yahvé, que impôs uma nuvem espessa entre vós e os egípcios, e fez o mar voltar-se sobre eles e cobri-los. Vós vistes com os vossos próprios olhos o que fiz no Egito. E depois habitastes no deserto por longos dias. Daí eu fiz entrar na terra dos amorreus, que habitam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos. E assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, que fez guerra a Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar, e eu vos salvei de sua mão. Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó, mas os chefes de Jericó vos fizeram guerra: amorreus, fariseus, cananeus, heteus, girgezeus, heveus e jebuseus, e eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que expulsaram de vossa presença os 2 reis amorreus, o que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes,
e nas quais habitais, vinhas e olivas que não plantastes, e dos quais comeis. Israel escolhe Yahvé. Agora, pois, temei Yahvé e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses os quais serviam os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi a Yahvé. Porque se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos outros deuses aos quais serviam vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Yahvé. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar Yahvé para servir a outros deuses. Yahvé, nosso Deus, é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes grandes sinais diante de nossos olhos, e nos guardou para todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. Yahvé expulsou de diante de nós todos os povos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos a Yahvé, pois ele é nosso Deus. Disse então Josué ao povo: não podeis servir a Yahvé, pois ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se abandonardes Yahvé para servir os deuses do estrangeiro, ele novamente vos fará mal e vos consumirá depois de vos haver feito bem. Tudo bem? Feito bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é a Yahvé que serviremos. Disse então Josué ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes a Yahvé para servir. Responderam então: somos testemunhas. Lançai fora, pois, os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração para Yahvé, Deus de Israel. O povo disse a Josué: a Yahvé nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Aliança de Siquém. Naquele dia, Josué fez uma aliança pelo povo, fixou-lhes um estatuto e um direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou em seguida uma grande pedra e a erigiu ali, ao pé do carvalho que está no santuário de Yahvé. Josué disse então a todo o povo: eis que esta pedra será um testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que Yahvé nos dirigiu. Será um testemunho contra nós, para vos impedir de renegar vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo e cada um voltou à sua herança. 4. Apêndices. Morte de Josué. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Nun, servo de Yahvé, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território que recebeu por herança, em Tamnat-Saré, que está situado na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todos os feitos que Yahvé havia realizado em favor de Israel. Os ossos de José, morte de Eleazar. Os ossos de José que os israelitas trouxeram no Egito foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e eles estavam na herança dos filhos de José. Morreu depois Eleazar, filho de Arão, e sepultaram-no em Gabaá, cidade do seu filho Finéias, que lhe foi dada no monte de Efraim. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.